Aceleração, seção 2.4 do Moisés. Bom, a aceleração ela está para velocidade como a velocidade está para posição. Quer dizer, a aceleração é a taxa de variação da velocidade com o tempo, né? Então, por exemplo, é bem natural você entender o seguinte: se o objeto está parado, se a partícula está parada, a posição não muda. Se a posição não muda, não tem velocidade, tá? Então, analogamente, quando a velocidade é constante, a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, então não tem aceleração, tá? Isso é né? Então essa relação entre a aceleração e a velocidade é a mesma relação entre a velocidade e a posição, tá? Isso vai ficar mais claro com o desenrolar aqui da teoria, tá? Então vamos fazer de forma análoga e começar definindo uma aceleração média. O que é a aceleração média entre T1 e T2? É simplesmente a variação de velocidade, V de T2 menos V de T1, né? Delta V, sobre delta T, que é T2 menos T1, né? Então, a aceleração média, delta V sobre delta T. Tá? Então, só para a gente ter assim, um exemplo concreto, intuitivamente a gente sabe que um carro tipicamente pode chegar, né? Um carro com uma potência boa, pode sair de 0 km por hora e chegar a 120 km por hora em 10 segundos. Isso é uma aceleração com potência boa, aceleração boa. Quanto que dá a aceleração média disso? Se a gente fizer a conta, o ΔV é 0 até 20, então vai ser 0 até 120, então vai ser 120 km por hora. 1 km são 1000 metros, né? 1 hora tem 3.600 segundos. Fazendo essa conta, você vai chegar em algo do tipo 3,33 metros por segundo ao quadrado. E é 3 vezes menor do que a aceleração da gravidade nessa proximidade da Terra, né? Que é algo da ordem de 10, aproximada a 10,0 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, dando continuidade à analogia mencionada, a gente pode definir a aceleração instantânea, né? A gente definiu a aceleração média, vamos agora definir a aceleração instantânea. Como? Nós vamos tomar o limite ΔT igual a zero. Então, A de t é igual ao limite de V de t mais ΔT menos V de t sobre ΔT quando ΔT tende a zero, ou seja, o limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero, ou seja, simplesmente dv dt, ou seja, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, basicamente, como eu disse para vocês, a aceleração está para a velocidade, assim como a velocidade está para a posição. Então, a aceleração instantânea ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Substituindo, né, então, a equação 8, que é simplesmente a equação que dizia que v é dx dt, a gente jogando aqui dentro, né, nós vamos ver que a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Ou seja, eu tenho x em relação a x em função de t e quero obter a velocidade. O que é que eu faço? Derivo. E obtenho v em função de t. Como é que eu faço para obter a aceleração agora? Eu derivo de novo. E a notação é essa aqui, d2 dt2. Ou seja, eu derivei a primeira vez para obter o dx dt e derivei a segunda vez para obter o dv dt. Isso é d2 dx2, tá? Então, a aceleração é dada pela derivada segunda da posição em relação ao tempo. Bom, pessoal, agora que a gente está munido das devidas ferramentas, a gente pode fazer uma análise, né, da relação gráfica entre posição, velocidade e aceleração, tá? Fiz aqui um conjunto de gráficozinhos para vocês me acompanharem. Olha só, vamos pegar aqui esse primeiro movimento aqui, tá? Então a gente tem aqui um x que é constante, que é simplesmente x igual a x0. Então a equação da horário da posição aqui é simplesmente x igual a x0. Tá? E se x igual a x0, só para enfatizar, o x aqui é uma função do tempo, né? X enquanto função do tempo é simplesmente x0. A velocidade é dx dt. Mas a gente já viu que a derivada da constante é zero. Portanto, está aqui o gráfico da velocidade em função do tempo. Uma constante e é igual a zero. Né? Como é que a gente agora vai fazer para obter a aceleração? Né?
A gente viu aqui como é que é o gráfico da posição, passamos para a velocidade. Agora queremos esse último gráfico, que é da aceleração. Como é que a gente faz? A gente vai derivar zero em relação ao tempo. Por quê? Porque A é a derivada em relação ao tempo de dx dt, né? Que isso aqui é v. Ora, mas dx dt a gente já calculou lá em cima, que é zero. Zero é apenas uma constante, sua derivada também é zero. E está aqui a aceleração como função do tempo nesse movimento aqui, porque, poxa, a partícula está parada, é fisicamente razoável dizer que a velocidade é zero o tempo inteiro. E se a velocidade é zero o tempo inteiro, a velocidade não muda, a aceleração é zero também. Esse é o movimento mais trivial que tem. Beleza? Vamos para um pouquinho menos desinteressante. A gente agora tem um movimento que parte da posição x0 e vai, né? E vai aumentando. Tá? Isso aqui, a gente tem x de t é igual a x0 mais v0 vezes t. Então, eu chamei esse cara de v0 aqui conveniência, tá? Ele é apenas uma constante. Bom, quando a gente quiser calcular a velocidade, a gente vai ter que calcular dx dt, né? Como o limite da soma é a soma dos limites, é como se a gente estivesse derivando cada um desses caras individualmente. A derivada do primeiro termo a gente já viu, a gente já sabe que é zero. A derivada do segundo termo é uma constante vezes o t, né? Você volta lá nos exercícios, você não vai ter dificuldade de se convencer que isso aqui é constante e é v0. Então, dx dt é v0. Está aqui a nossa velocidade em função do tempo. É uma constante, né? Ela não muda conforme o tempo passa. Tá? E a aceleração, quem é? A aceleração é dv dt. Poxa, mas o nosso dv dt, o v é v0, que é constante. A derivada da constante, pela 500ª vez, é zero. Tá? E mais uma vez, o nosso movimento não tem aceleração. A aceleração é constante. Aí, por último, eu vou escrever aqui um movimento que ele... Tá vendo que ele é meio parabólico? Então, claramente, ele depende de t com alguma porção em t ao quadrado. Eu vou dizer que ele é assim. Só trocar de cor, tá? X de t é igual a x0 mais v0t mais t ao quadrado mais a t ao quadrado sobre 2. Tá? Então, para a gente obter a velocidade, o que é que a gente vai fazer? Para a gente obter a velocidade, a gente vai derivar. Né? Então, quando a gente derivar, né, aqui, v, escrever aqui em cima, v é igual a dx dt. Como vocês estão cansados de saber disso, não, eu vou deixar aqui de qualquer forma. Derivada da constante é zero. Derivada de v0t é v0, que a gente já viu. Derivada de a vezes t ao quadrado sobre 2 lembra que quando a gente derivou a vezes t ao quadrado deu 2a? Como aqui tem o 2 embaixo, vai dar simplesmente a vezes t. Tá? Então, olha só que interessante. Num determinado instante, qualquer que eu vou marcar aqui t', tá? A velocidade vai ser v0 mais a vezes t'. Quem que é v0? V0 é esse cara bem aqui. E quem que é o a vezes t'? O a vezes t' é o pedaço que sobra, até dar no v. Então, isso aqui é a vezes t', tá? Se eu chamar isso aqui de θ, quem que é a tangente de θ? Cateto oposto, que é a vezes t', sobre o cateto adjacente, que é esse comprimento aqui, que é exatamente o valor de t'. Portanto, a tangente é igual a A. Tá? O que significa dizer, outra forma de eu dizer, que quando eu for calcular a aceleração, quem que vai ser o A? Opa, peraí, que eu vou voltar para o meu azulzinho. Então, quem que vai ser o A? dv dt. Vamos lá. A constante é v0, a derivada é zero. O outro termo que sobra é a vezes t. Quando eu derivar em relação ao tempo, vai dar a. Né? Que exatamente esse a, essa constantezinha que eu coloquei aqui, tá?
enquanto esse é a aceleração. E não depende do tempo, né? Aqui não tem nenhuma dependência no tempo. Essa é uma constante. E, portanto, está aqui. Ela é uma constantezinha. Um valor fixo, tá? Eu assumi que esses valores eram todos positivos, não poderiam ser, não precisavam ser. Se esse A fosse negativo, por exemplo, significaria um A negativo, significaria que esse cara aqui está mais ou menos assim, ó, com a boca para baixo, tá? E essa é um pouco da... Aí isso aqui estaria assim, e essa curva estaria aqui embaixo, tá? Se fosse A menor que zero, tá? A menor que zero. Isso aqui é óbvio que é A menor que zero, já que está embaixo do eixo dos tempos, beleza? Então, assim, só para você ter noção, o que é a aceleração? Então, aqui, olha só o que aconteceu. Nesse primeiro gráfico aqui, é o gráfico mais chato que tem, né? Todo mundo é reto e paralelo ao eixo do x. Pelo menos o x0 era diferente de zero. Não precisava ser. Não pode perfeitamente ser zero. Mas todo mundo reto, todo mundo chatinho. E aceleração igual a zero. No segundo movimento aqui, tá? Novamente eu tenho uma posição como função do tempo, é uma reta também. Tem uma certa inclinação, né? Se você fizer aquele raciocínio que eu acabei de fazer, você vai ver que se esse pedaço aqui é x0, então esse pedaço aqui é v0t. T', se você quiser. Tá? Mas o que quero realmente chamar a atenção não é isso. O que quero realmente chamar a atenção é o seguinte. Note que só tem retas, tá? Posição é uma reta com uma certa inclinação. A velocidade é uma reta paralela ao eixo dos tempos, ou seja, inclinação zero. E como consequência, a aceleração é uma reta em cima do eixo dos tempos, ou seja, uma reta identicamente nula, certo? A coisa fica mais interessante no terceiro movimento, né? Porque aqui no terceiro movimento, você tem uma curva ascendente e ela tem uma certa curvatura, ou seja, isso aqui não é apenas uma reta... Opa, desculpa, não é isso que eu queria fazer. Isso aqui não é apenas uma reta crescendo, né? Não é apenas uma coisa desse tipo. Ela vai... Você vê que ela vai crescendo, mas quanto mais o tempo passa, mais rapidamente essa função x de t cresce. Isso se deve a esse carinha aqui, esse termo t ao quadrado, tá? E a consequência disso é, quando eu derivo a primeira vez, eu tenho uma reta, quando eu derivo a segunda vez, eu tenho uma constante, tá? Então, esse termo, o fato da derivada segunda ser diferente de zero, significa que a minha função original, que é o x de t, tem uma espécie de curvatura. Note que tem uma boca aqui para cima, ó. Podia ser para baixo, como eu havia frisado, mas a derivada segunda está associada à curvatura, tá? Uma espécie de uma como se fosse uma boca aberta para cima ou para baixo, né? A função, se o A é positivo, a boca é aberta para cima, se o A é negativo, a boca é aberta para baixo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente pode analisar movimentos mais complicados. Tá? Eu vou deixar essa análise aqui que tem no livro do Moisés para vocês fazerem. Tá? Eu já fiz a parte fácil, agora vocês fazem a parte difícil. Bom, né? Uma vez que eu já fiz essa disciplina, eu já passei nela, não sou eu que tenho que trabalhar, quem tem que trabalhar duro aqui é vocês, né? Para vocês poderem aprender, mas obviamente que eu vou ajudar, né? Então, pega esse primeiro trecho aqui. Né? Então, eu tenho um x de t, o x dado em metros, e o tempo dado em segundos. Olha só como é que é esse primeiro trecho entre 0 e t1. Né? Olha só, a posição vai crescendo, e ela cresce cada vez mais conforme o tempo passa. Ou seja, ela está crescendo mais rapidamente para valores maiores de t. Ele não está crescendo de forma ele não está crescendo de forma linear, não está crescendo assim, né, como uma reta. Isso significa que aqui tem alguma aceleração. E de fato, né, se você imaginar a tangente nesse cara aqui, né, ele é muito parecido com esse movimento aqui, o terceiro, tá? Esse terceiro movimento. Então a gente tem no x meio que uma boca aberta para cima, significa que a velocidade está aumentando e aumenta linearmente, né? Já que o objeto parte aí eu não disse aqui, mas o objeto
parte do repouso, tá? Isso é importante nessa análise. Ele parte do repouso, então a velocidade inicial é zero. Dá para ver que ele parte do repouso, porque essa curvinha aqui, se eu selecionar ela aqui, tá vendo? A reta tangente a ela, na origem, ela meio que um zero, tá vendo? É como se ela passasse aqui pelo zero. Ou seja, a reta tangente à curva no tempo t igual a zero, seria essa reta aqui, ela tem inclinação zero, portanto a velocidade inicial é zero, tá bom? Aí a velocidade vai crescendo até que chega num certo ponto. Beleza. Como é que é a aceleração? A aceleração é a tangente desse ângulo aqui, né? Então a aceleração, por quê? Porque é a próxima derivada. Então a aceleração é aproximadamente constante aqui nesse trecho, né? Oscila um pouquinho, aumenta um pouquinho. O próximo trecho, entre T1 e T2, eu vou usar aqui a ferramenta da reta só para você ver como isso aqui está muito parecido com a reta. Então o próximo trecho, entre T1 e T2, fica claramente, dá claramente para a gente ver que é uma reta, né? Dá claramente para a gente ver que é uma reta. Bom, se é uma reta, a posição, né? A posição em função do tempo, se é uma reta, significa que a velocidade é constante. E é exatamente o que a gente tem aqui. Aproximadamente entre T1 e T2, a gente tem uma velocidade aproximadamente constante. Quando a velocidade é constante, significa que a taxa de variação da velocidade é nula, ou seja, a aceleração é nula, que já era mais ou menos o que a gente ia esperar nesse trecho aqui, tá? Bom, e por aí vai. O que é que eu sugiro que você faça? Que você estude, primeiramente, e com muito cuidado, o x em função do tempo, em cada trecho. Tente entender como é que está se comportando a velocidade e a aceleração em cada trecho, né? E depois você vai testando, vai passando para o de baixo, tá? Eu olhei, por exemplo, aqui. Vou pegar um bem simples. Aqui, a posição é constante. Se a posição é constante, a gente cai nesse cara aqui, ó. Posição constante, a velocidade é zero, a aceleração também é zero, tá? Deu para ver aqui, ó, posição constante, velocidade zero, a aceleração zero, tá? E aí por aí vai, começa pelos mais simples, que são mais claros para você, e depois vai pensando no que é que acontece com os outros, tá? Para você entender, é um exercício muito bom, não apenas de física, mas também de cálculo, para você entender a relação entre as derivadas, tá? Mas a física também ela é muito, muito intuitiva aqui. Então você acaba usando uma coisa para aprender a outra e usando a outra para aprender a uma, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Uma última observação que é importante fazer é que assim como a gente fez, mais uma vez, para a posição em função do tempo e a relação com a velocidade, quer dizer, quando a gente tinha a velocidade, a gente integrava e obtinha a distância percorrida. Agora, se a gente tiver a aceleração, a gente pode integrar e obter não a distância percorrida, mas a variação de velocidade, tá? Então, v de t2 menos v de t1 é igual a t1, é igual a integral de t1 até t2 de a de t dt, tá? E não custa lembrar que isso aqui é a área sob a curva no gráfico. Agora é A versus T, tá? Então é isso, tá? Bom, com isso nós fechamos mais ou menos a teoria. Nós vamos aplicar ainda movimento retilíneo uniformemente variado e discutir um pouco queda livre, né? Da perspectiva histórica do Galileu e mais alguns detalhes. Mas a teoria está aqui. Em tese, o resto é aplicação. Então a gente precisa entender as ferramentas que a gente aprendeu e usá-las, tá bom? É isso aí.